Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à quinta parte da série de conceitos de programação. Hoje eu vou encerrar o tema das linguagens de programação. Vou falar sobre o grau de abstração. Tem linguagens de baixo nível, de médio nível e de alto nível. Qual é a diferença entre elas? Qual é melhor? Quais áreas utilizam as LPs? Então, entre estes e muitos outros assuntos serão abordados neste vídeo. Então, vamos começar. Eu vou resumir qual que é a importância das linguagens de programação, tanto a de alto nível como de baixo nível. Então, os computadores só interpretam a sua própria linguagem, que é a linguagem de máquina. São os bits zeros e uns. E isso, para os humanos, é algo que gera um grande esforço para interpretação e entendimento, pois existe uma grande lacuna entre o que é conveniente para as pessoas e o que é conveniente para os computadores. As pessoas querem fazer X, mas os computadores só podem fazer Y, o que dá origem a um problema. Então, para que isso fosse resolvido, surgiram as linguagens de programação, para que os humanos conseguissem passar as instruções aos computadores de uma forma mais amigável, contendo um certo padrão. E para que isso aconteça, fazemos uso de tradutores, que são os compiladores ou interpretadores, dependendo da linguagem utilizada, e todas as linguagens de programação, tanto de baixo, de médio e de alto nível, foram criadas com o objetivo de ter essa comunicação com o computador e passar as instruções para eles. Então, todas vão ter os seus tradutores, até mesmo a Assembly, que tem o montador Assembly. Então, as linguagens de programação são escritas em linguagem de alto nível, que é a linguagem natural ou humana, e depois estas mensagens são compiladas ou interpretadas para a linguagem de baixo nível, que é a linguagem de máquina. E assim, os computadores conseguem interpretar os comandos passados aos mesmos. Um computador compreende apenas instruções em códigos binários, zeros e uns. E as linguagens de programação representam simplificações dessas instruções em uma linguagem de mais alto nível, ou seja, mais humanamente compreensível. Assim, todo o código-fonte, que é a representação textual do programa, que foi escrito utilizando uma linguagem de programação, é convertido para o código binário, que é o produto final de todo o código-fonte, antes de ser executado pelo computador. E isto também vale para a linguagem Assembly, a linguagem de baixo nível. Ela também tem uma representação textual e ela também vai ser convertida para o código binário e só assim o computador irá executar a tarefa passada para ele. Então, vamos continuar. Ao nos comunicarmos com o computador, precisamos falar em um idioma que ele entenda para que haja um diálogo. Esse idioma é a linguagem de máquina ou linguagem de baixo nível. São exatamente os bits zeros e uns. Só conseguiremos concretizar essa comunicação através dos programas que vão se comunicar com os componentes do computador, a fim de efetuarmos a tarefa que desejamos. É nesse momento que entra o uso da linguagem de programação, pois ela trata do modo como se escreve um programa de computador, que é um algoritmo. Então, a linguagem de programação é como qualquer outro idioma, ou seja, um grupo de palavras com significados. Também é importante ressaltar que a maioria das linguagens de programação é escrita em inglês, devido a essa ser a língua mais utilizada no mundo. O inglês vai ser sempre ali utilizado, as mais utilizadas ali no mercado em Java, JavaScript, como mostrei, mas tem outras como o Delphi, tanto o C, o C++ ou o C Sharp, são todas em inglês. Então, o inglês ele é extremamente importante. Então, pessoal, o grau de abstração é outra característica das linguagens de programação e ele é dividido em 3 partes, como alto nível, médio nível e baixo nível. Vamos ver qual o significado de cada uma delas. Então, a de baixo nível possui símbolos que representam um código de máquina propriamente dito. Exemplo, a linguagem Assembly. A linguagem Assembly, ela não é a linguagem binária, mas ela possui
códigos mnemônicos que equivalem à linguagem binária. Então, ela tem uma equivalência de 1 por 1 da linguagem binária, que é a linguagem de máquina. Então, ela é a linguagem de mais baixo nível que tem, pois ela é a que mais se aproxima do código de máquina. Tem também as de médio nível. Elas possuem símbolos que podem ser diretamente traduzíveis para o código de máquina, mas também possui símbolos que precisam ser processados por um compilador. Exemplo, parte dele é bem próximo do código de máquina, mas mesmo assim ele possui partes que ele precisa ser compilado, ou seja, ser traduzido, porque são mais distantes do código de máquina. Tem também as de alto nível. As de alto nível possuem símbolos complexos que necessitam de interpretação de um compilador antes de serem transformados em linguagem de máquina. Exemplo, Java, JavaScript, Python e Ruby. Quando se fala de grau de abstração, é a equivalência entre o extremo da linguagem de máquina, que são os bits zeros e uns, e o extremo da linguagem natural e humana, que são palavras que nós conseguimos entender com mais facilidade, que são as linguagens que realmente os programadores ou as programadoras vão ali ter um contato maior, que tem mais semelhança com o nosso idioma, com uma linguagem mais humana. Então, quanto mais próximo da linguagem de máquina, é considerado baixo nível, como a Assembly, que é a linguagem de mais baixo nível, que é a linguagem realmente mais próxima da linguagem de máquina. Quando está mais próximo da linguagem humana, alto nível. Quando está ali parte um, parte outro, médio nível. Então, geralmente, quando se fala de grau de abstração, mais usual, baixo nível, alto nível, mais baixo nível, mais alto nível. Só que existem as de médio nível, como as que estão ali no meio dos dois extremos. Agora eu vou falar sobre a diferença entre as de baixo e alto nível, algumas características e fazer uma comparação entre elas. Qual que eu devo usar e qual que é a melhor. Então, vamos continuar. Então, aqui eu coloquei um resumo para exemplificar o que eu falei. Assim como existe a linguagem dos seres humanos, que são as linguagens de alto nível, existe a linguagem de máquina, que é a linguagem de baixo nível, que consiste apenas em zeros e uns, que é o sistema binário. O computador, em sua forma primitiva, não tem inteligência para juntar letras, formar palavras e extrair significado delas. O ser humano não consegue resumir de forma prática e rápida uma complexa linha de raciocínio em apenas zeros e uns. Então, aquele conjunto de zeros e uns que eu mostrei no exemplo da primeira parte da série, que eu falei sobre a linguagem de máquina e mostrei que um simples mundo significava um conjunto imenso de bits zeros e uns, seria muito difícil para nós programarmos somente neste conjunto de bits zeros e uns e saber exatamente o que eles significam. Então, justamente para que consigamos programar de uma maneira mais fácil e, através dos tradutores, o computador consiga gerar esse conjunto de zeros e uns e entender que tarefa está sendo passada ali para ele, para que ele possa realizá-la. Então, o objetivo das linguagens, tanto de médio nível como de alto nível, foi justamente facilitar esta comunicação entre o computador e nós. Agora vamos continuar. Então, ao longo do tempo, estas duas linguagens em extremos opostos do espectro foram se aproximando, de forma que o ser humano pudesse falar e ler instruções que seriam traduzidas em tempo hábil para binário. Para fazer a ponte, surgiram as linguagens de programação, que são um padrão de comunicação de instruções para um computador através de palavras e símbolos. Assim como qualquer linguagem, define regras de sintaxe e semântica, que são traduzidas em um programa de computador.
Então, esta aproximação e esta comunicação se concretiza através do uso dos tradutores. Até mesmo a linguagem Assembly, que ela é uma linguagem de mais baixo nível, para que ela possa chegar à linguagem binária, ela tem um tradutor específico, que é o montador assembler, que faz a conversão do assembly em linguagem binária. As outras linguagens, dependendo, vai ter o compilador ou o interpretador. Tem linguagens como, por exemplo, o Java, tem o interpretador e tem o compilador também. Então, ele tem 2 tradutores. Agora, vamos continuar. Vou fazer uma comparação entre as linguagens de baixo nível e as linguagens de alto nível. As de médio nível, parte vai utilizar características de alto nível, parte de baixo nível. Então, as de baixo nível, elas se aproximam mais da linguagem de máquina. As de alto nível já se aproximam mais da linguagem natural ou humana. O objetivo das de baixo nível é se comunicar com o computador mais rapidamente, de forma mais eficaz e otimizada. Por isso que é aquela linguagem Assembly, que tem códigos mnemônicos, ou as de médio nível, que tem parte que tem um código que vai ser mais próximo da linguagem de máquina, porque o objetivo dele é que seja feito de forma mais rápida. A de alto nível é mais demorada, mas qual que é o seu objetivo? Facilitar a maneira de programar, fazendo com que o programador ou programadora se expresse de maneira mais simples. Então, na hora de realizar a programação, as de alto nível, elas são muito mais práticas, como, por exemplo, eu vou falar sobre o JavaScript. Quando se vai programar, ali é feito em inglês, tem que ter ali uma noção, pelo menos, de um inglês técnico, mas é um idioma conhecido. Você pega um tradutor ali e consegue identificar o que significa aquelas palavras, como, por exemplo, if then, se então, if else, se não. Você pega a tradução destes comandos e você consegue entender o que eles significam. Então, eles são utilizados nas linguagens ali de médio, de alto nível, que eles facilitam a tradução. Não se programa 100% em linguagem de máquina. Mesmo o assembly é uma abreviação de um comando em inglês. Ele é um pouco mais complexo em relação à sua forma de escrever, porém, ele também puxa ali para uma tradução entendível, que leva mais tempo para ensinar um programador a aprender a linguagem Assembly do que aprender uma linguagem de alto nível. Apesar de ambas ali dá para programar, mas o objetivo de cada uma é específico. Então, qual é a vantagem da linguagem de baixo nível? Aproveita melhor a arquitetura do computador e também são mais rápidas para compilar e processar dados. Por essa razão, esse tipo de linguagem é mais utilizada em aplicações que processam uma grande quantidade de dados em pouco tempo. Então, agora, quais são as vantagens da de alto nível? A de alto nível tem um baixo custo operacional e uma facilidade de aprendizagem. Observação: com as linguagens de alto nível é mais rápido treinar programadores ou programadoras e por isso são usadas na maioria dos softwares. Então foi o que eu falei. Não é que o Assembly você não consegue fazer um treinamento para a pessoa programar, mas ela é mais complexa, ela ser mais próxima da linguagem de máquina. Como a de alto nível é mais fácil, mais natural e humana, é o que geralmente o mercado utiliza. Agora eu vou dar exemplos de quais linguagens são de baixo nível e de alto nível. Então, a de baixo nível basicamente é a Assembly. As linguagens de alto nível são diversas: Java, Ruby, Python, Swift, JavaScript, PHP, entre muitas outras linguagens. E de médio nível, como C, que eu tinha falado, ela tem ali as vantagens das linguagens de alto nível, tanto que elas são muito utilizadas no mercado. Então, qual que é a melhor? A de baixo nível, a de alto nível. Já deu para ver que não tem nem que se ter esta comparação, porque elas têm objetivos diferentes e usos diferentes. Então, nas linguagens de alto nível e baixo nível não existe qual é a melhor. Uma complementa a outra, pois a de alto nível se aproxima da linguagem humana e a de baixo nível se aproxima da linguagem de máquina. E cada uma delas serve a um propósito diferente.
Sem as linguagens de baixo nível, provavelmente as linguagens de alto nível não existiriam, porque a comunicação com os processadores e microprocessadores não seria possível. Então você utiliza ali a linguagem de alto nível, mas ela tem o auxílio da linguagem de baixo nível para fazer uma comunicação ali com o processador e o microprocessador. Então elas se completam. Então, concluindo, no entanto, sem as linguagens de alto nível, não seria possível de fato programar, pois seria muito difícil para o ser humano escrever o código-fonte 100% em código binário, ou seja, em linguagem de máquina. Por isso, ambas caminham juntas. Quais áreas que nós utilizamos linguagens de programação? Bom, as linguagens de programação são extremamente importantes e são utilizadas em diversas áreas. Eu citei só alguns exemplos aqui, como aplicativos de alto desempenho, aplicativos mobile desktop, banco de dados, Big Data Analytics, blogs, Business Analytics, ciência de dados, ciências sociais, computação científica, computação de dados, Deep Learning, editores de imagem e vídeo, games, hardware como processadores, microcontroladores e drivers, inteligência artificial, lojas virtuais, machine learning, páginas de web, podem ser aplicadas no front-end ou no back-end, plataformas de cursos online, plugins e temas para WordPress, programas de IoT, que é a internet das coisas, robôs, sistemas de automação, sistemas operacionais, sites dinâmicos, softwares corporativos, softwares de CRM e ERP, entre muitas outras áreas no qual utilizamos as linguagens de programação. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje, encerrando a parte das linguagens de programação. No próximo vídeo, vou começar a falar sobre os tradutores, do que é um tradutor, como ele é utilizado, falar da linguagem assembly, do montador assembler e dos interpretadores. Não deixe de assistir. Se você perdeu as primeiras partes que eu falei das definições importantes e das linguagens de programação, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!